E por que temos que a primeira lição é aprender a ouvir? Porque muitas vezes a estratégia para que as muralhas venham cair, Deus não passa para mim individualmente, Ele passa para o meu líder, para ele passar, para que eu venha fazer. Enquanto o povo passou o Jordão, o povo comemorou a Páscoa, o povo se circuncidou, o povo estava todo ali em volta de Jericó, aonde Josué estava buscando a direção de Deus, orando, clamando para saber o que fazer. Então o que eu entendo aqui, o povo estava lá no arraial, mas Josué estava lá nas campinas de Jericó. E lá nas campinas de Jericó, ele se encontra com o Senhor, e o Senhor passa para ele a estratégia para que os muros viessem cair por terra. Entendeu por que é importante a primeira lição que eu aprendo é ouvir o líder? Porque Deus não falou com o povo, Deus falou com o líder Josué. Deus deu a estratégia para vencer, para os muros cair, não foi para o povo, foi para Josué. Foi individual, ou seja, Josué, eu vou passar para você, e você passa para o povo. E quantas vezes eu quero ver os muros caírem, mas eu não quero ouvir o meu líder. Ele fala assim, faz assim. Fala, não, vou fazer desse jeito. Só se Deus falar comigo. Só se Deus me der alguma revelação. Mas muitas vezes ele já passou para o líder. Mas é que você não quer o que? Seguir, aprender a ouvir. Ou seja, Josué passou a noite ouvindo as instruções do Senhor porque ele buscou. E muitas vezes, quantas vezes não queremos ouvir os nossos líderes? Porque achamos que eles não têm buscado, não têm intercedido, não têm orado. E esquecemos que lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarão, ou seja, o Senhor, Ele traz segurança para as nossas vidas. Mas para nós sermos prósperos e abençoados, temos que aprender a ouvir aqueles que nos lideram. Então a primeira lição desse texto é aprender a ouvir aquele que nos lidera. Por quê? Porque Ele tem pagado o preço pelas nossas vidas. Josué estava pagando preço por aquele povo, estava buscando a direção, e quando ele chega com a direção, e ele começa a dizer para o povo o que o povo precisava fazer. Entenda que em alguns momentos, tem pessoas que falam assim, olha, Deus me deu uma visão, uma revelação, nós precisamos fazer isso e aquilo. Poucos acreditam. Poucos dizem, é verdade, vamos fazer. É verdade, vamos seguir. Vamos fazer uma campanha de jejum na igreja. Ah, não consigo jejuar. Sempre tem alguém que é contra. Sempre tem alguém que quer fazer o que? Diferente. Mas a primeira lição que eu tenho desse texto, para que as muralhas elas caiam na minha vida, é por isso que muitas vezes a minha vida está cheia de muralhas. Porque eu ainda não aprendi a ouvir a estratégia daquele que me lidera para me ser vencedor. Mas quando Josué ele chega para o povo com aquela estratégia, o povo começa a entender. E o povo, ele compra a ideia de Josué. Sabe o que é isso? Comprar a ideia do seu líder. É isso que muitos não fazem. Porque cada um quer fazer de um jeito, e cada um de um jeito não funciona. Nós precisamos aprender a se unir. E se tem um líder, fala, não, o que ele falar, nós vamos fazer. Nós vamos seguir. E assim era Josué sobre aquele povo. O que realmente ele falava, o povo parou para ouvir. Porque disse, olha, primeiro o anjo deu a extensão para ele.
a estratégia. No outro dia ele foi falar para o povo o que eles precisavam fazer. E entenda que muitas vezes é isso que Deus ele quer para nos abençoar. Mas será que paramos para ouvir? Será que você para escutar? E qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles cercaram a cidade. Ou seja, sitiaram a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Não entrava mais água, não entrava mais comida, não entrava mais alimento na cidade. A cidade estava cercada pelo exército de Israel, liderado por Josué. Sabe o que eu aprendo? A segunda lição: para as muralhas elas serem derrubadas, primeiro, eu tenho que parar de alimentar as minhas muralhas. Eu tenho que parar de alimentar as minhas muralhas. E como que eu alimento as minhas muralhas muitas vezes? Através do meu pensamento. Pensando, não vou conseguir, não vou ter força. Muitas vezes eu não falo, mas eu me sinto assim. E essa muitas vezes é uma das muralhas que nós precisamos parar. Se queremos vencer, derrubar as muralhas, temos que parar de alimentar elas. Tem que cortar o alimento. Mas muitas vezes eu quero vencer, derrubar as muralhas, mas todos os dias eu estou alimentando aquilo. Eu olho para mim e me sinto incapaz. Eu olho para mim e digo, vou desistir. Eu olho para mim e digo, não vou vencer. Eu costumo alimentar todos os dias. Quer que as muralhas caiam? Pare de alimentar. A segunda coisa que Josué, nós aprendemos nessa lição foi: em Jericó não entrava mais nenhum alimento. Eles tinham que aprender a sobreviver com aquilo que tinha lá. Então não alimente mais os seus muros. Aprenda a cortar. O que é cortar? É lembrar daquilo que está escrito lá em Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. Que diz assim: mas dos demais meus irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for honesto, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Entendeu? Para nós deixarmos de alimentar as nossas muralhas, nós temos que começar a pensar de uma maneira diferente. Em vez de eu pensar que eu não vou vencer, eu vou começar a pensar, eu posso vencer. Em vez de eu pensar que é intransponível, eu vou começar a dizer, não, essa muralha ela pode cair. Eu deixo de aumentar a muralha e começo a me colocar em uma posição e dizer, eu posso vencer esta muralha. E muitas vezes, será que eu faço isso? Será que eu começo a pensar que eu sou capaz? Essa é a maior dificuldade do homem. Olhar para si mesmo e dizer, eu posso. Olhar para si mesmo e dizer, eu vou vencer tudo isso. Olhar para si mesmo e pensar, não, eu vou ser vencedor. Não alimente mais a muralha. Abandone o pessimismo. Abandone aquilo que muitas vezes te impede de derrubar essa muralha. Porque Josué ele fez com o povo, cercou, a cidade se fechou e não entrava e nem saía mais nada de lá. A Bíblia diz que sabe o que eu devo pensar? É alguma coisa, se há louvor nisso, se é alguma coisa de boa fama, se é alguma coisa que tem proveito. Quantas coisas ruins passam pela nossa mente
e nós alimentamos elas diariamente. Corte isso da sua vida. Comece a pensar e comece a ver em você uma capacidade para derrubar essas muralhas. Comece a vencer. Imagine aquele povo, se ele fosse olhar e ver tudo que os outros falavam, porque as muralhas de Jericó eram intransponíveis aos olhos humanos. Era uma muralha que não tinha como cair. Mas eles não se alimentaram pelo que o povo falava. Eles começaram a crer que aquelas muralhas poderiam ir ao chão. E muitas vezes a nossa dificuldade, sabe qual é? Ouvir muito o que as pessoas falam. Ouvir muito o que eles dizem. Corta esse alimento. Corte isso que as pessoas estão dizendo que não há capacidade em você. Pare de alimentar isso. Porque tem pessoas que se sentem mal só de alguém chegar e dizer assim: olha, eu não gostei daquilo que você falou. Aquele dia parece que aquela pessoa acabou. Ela se sente tão mal com aquilo. Ela se sente tão revoltada. Muitas vezes chora. Muitas vezes se lamenta. Sabe por quê? Porque ela dá mais importância para o que as pessoas falam do que aquilo que ela pensa dela mesma. Ela alimenta mais o que ela ouve das pessoas dela do que ela pode pensar dela mesma e dizer não. Você pode, todo mundo tem direito de pensar o que for de mim e de você, mas isso também me dá o direito de não alimentar aquilo. Eu cortar aquilo e dizer: você pode pensar isso de mim, mas eu não penso isso de mim. Você pode me ver assim, mas eu não me vejo assim. Você pode falar que eu sou assim, mas eu não me vejo, porque eu me vejo de uma maneira diferente. É por isso que eles deixaram de alimentar as muralhas e começaram a ver. Ou seja, essas muralhas, elas podem cair. Essas muralhas, elas podem cair ao chão. Comece a ver desta forma. Para de alimentar essas muralhas aí e comece a colocar elas por pés e dizer: eu vou vencer. Eu vou derrubar essas muralhas. Seja eram muralhas de enfermidades, seja era muralha sentimental, seja era muralhas de mágoa, de rancor, de ódio. Eu não sei que tipo de muralha tem cercado a sua vida, mas nesta noite você pode pegar essa palavra e dizer: a partir de hoje eu não alimento mais, porque a partir de hoje eu vou vencer todas estas muralhas da minha vida. Eu vou colocá-las por terra e eu vou vencer. Se coloque como um vencedor nesta noite, porque em alguns momentos de nossas vidas é isso que precisamos fazer. E qual é a terceira lição que aprendemos deste texto? É: levanta e anda. Ou seja, eles tinham que se levantar e dar 13 voltas em volta de Jericó. Muitas vezes eu acho que para as barreiras, para as muralhas da minha vida cair, eu tenho que ficar sentado ou deitado só esperando elas acontecerem. Aquele povo não ficou sentado no arraial olhando para as muralhas e dizendo: vai cair, vai cair. Eles tiveram que se levantar e darem 13 voltas em volta da muralha. Então, para as muralhas muitas vezes da sua vida cair, sabe o que tem que fazer? Se levantar e andar. Se mexer, ou seja, se colocar na posição. Não fazer como Elias, que se assentou debaixo de um pé de zimbro e disse: Senhor, eu prefiro não mais viver, eu quero morrer. Manda a morte.
E a Bíblia diz que o Senhor ele manda um anjo com um pão e com uma botija de água. Elias come, bebe e volta a dormir, fica parado no mesmo lugar. Mas o Senhor então envia o anjo segunda vez, com a botija e com o pão. Mas agora vem com uma palavra e diz assim para ele: levanta-te e anda, porque muito grande é a sua caminhada. Ou seja, para as muralhas caírem da sua vida, você tem que se levantar e andar, porque Deus ele ainda tem uma grande obra na sua vida. Deus ele ainda tem grandes coisas para fazer com você, mas você precisa se levantar. Você precisa se colocar de pé, porque muitas vezes os acontecimentos ele nos para, ele nos prende. Isaí, nós vemos que Elias estava preso naquilo. Não deixe os acontecimentos te prender. O Senhor nesta noite está dizendo: olha, eu estou enviando alimento, eu estou enviando água, mas é para você se levantar, é para você se colocar de pé, porque essas muralhas vão cair. Porque muitas vezes é mais fácil deitarmos e ficarmos chorando por aquilo que aconteceu. Muitas vezes é mais fácil deitarmos e ficarmos se lamentando por tudo aquilo que ocorreu. É mais fácil muitas vezes fazermos ali como no Evangelho de João capítulo 5, que Jesus olha para aquele paralítico e diz assim para ele: queres ser curado? E ele diz: Senhor, não tem ninguém que me lance no tanque. 38 anos que ele estava daquele jeito. Sabe que Jesus olhou para ele e disse: levanta e anda. Ele estava esperando alguém jogar ele no tanque, mas Jesus estava dizendo: não, a sua bênção, a muralha vai cair quando você se levantar. Porque há coisas que dependem de nós. Há coisas em nossas vidas que depende de nós, ou seja, seguir uma instrução. Jesus disse para aquele homem: levanta, toma a sua cama e anda. E o que aconteceu com aquele homem? Na mesma hora ele se levantou, colocou a sua cama nas costas e saiu andando. Há quanto tempo você vai ficar inventando desculpa para não se levantar? Há quanto tempo você vai estar esperando alguma coisa acontecer para você se levantar? Entenda que as muralhas, elas estavam lá de pé. E Josué estava dizendo: precisamos dar 13 voltas nessas muralhas. Nós precisamos caminhar durante 6 dias, uma vez por dia. Mas no 7º dia vai exigir mais esforço, porque no 7º dia vamos dar 7 voltas. Então precisamos caminhar. Precisamos levantar e andar todos os dias para verem as muralhas cair. Sabe que eu entendo? Sem esforço, sem sacrifício, sem dedicação, as muralhas não caem. Porque muitas vezes você está de braços cruzados esperando a muralha cair e não vai. Porque o Senhor está dizendo para você nesta noite: levanta. Se coloca de pé, se coloca na minha presença. Porque o Senhor disse para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Põe-te em pé, que eu vou falar com você. Ou seja, a bênção muitas vezes não está quando estamos parados, mas quando estamos em movimento, andando, indo atrás e dizendo: Senhor, eu não desisto do meu milagre. Senhor, eu não desisto da minha bênção, eu vou atrás, eu corro, eu ando, eu me levanto. O Senhor está dizendo para você nesta noite: se levante. Se levante. Se levante. Pare de ficar prostrado. Não se proste mais, não se esconda mais.
Porque muitas vezes preferimos nos esconder do que nos levantarmos e irmos. Porque muitas vezes precisamos nos esconder e dizer: Senhor, mas está doendo, Senhor, está difícil. O Senhor não entende o que está. Porque o Senhor conhece tudo de nós. O nosso deitar e o nosso levantar. As nossas palavras e os nossos pensamentos. Mas Ele está dizendo: se você não se levantar, não tem como eu completar a obra que eu tenho na sua vida. Não tem como eu fazer. Entenda que Josué recebeu a instrução e passou. E o povo tinha que seguir o quê? À risca aquilo que Deus tinha falado para eles. Então eram 13 voltas que eles precisavam dar. E nessa noite o Senhor está dizendo: se levante. Porque depois que você se levantar, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Depois que você se colocar a andar, e aí, você vai ver o que eu vou fazer na tua casa, o que eu vou fazer na tua família, o que eu vou fazer nos teus negócios. Mas eu preciso que você se levante e siga a minha instrução. E qual é a quarta lição que eu aprendo desse texto? A quarta lição era que Josué diz assim para o povo: estais quieto, não saia nenhuma palavra da sua boca, até o dia que eu mande vocês gritar, e então vocês gritareis. Entenda que eles precisavam dar 13 voltas em volta de Jericó. Mas como eles precisavam dar essas 13 voltas? Sem falar uma palavra alguma. Todos em silêncio. Todos calados. Sabe por quê? Porque há muralhas que vão cair em nossas vidas, que nós não precisamos dizer palavra alguma. Mas pelo contrário, precisamos estar o quê? Quieto. Ou coisa difícil que é o homem ficar quieto. Ou se difícil é ouvir, mais difícil é ficar quieto. Ouvir já é difícil. Imagina ficar calado. A palavra vem e Deus diz: quieto, não fale nada, não abra a boca. E a palavra vem de novo e Jesus diz assim: quieto, opa, silêncio. É por isso que a Bíblia diz que em Provérbios capítulo 3, que há tempo de falar, mas há tempo de estar quieto, calado. E entenda que essa lição o povo começou a aprender: estais calado. Em Tiago capítulo 1, versículo 19 diz que todo homem esteja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio para se irar. Porque estar quieto é difícil. Por que é difícil? Porque tem pessoas que nos provocam, tem situações que são desafiadoras, tem pessoas que nos insultam, tem pessoas que estão perto de nós e ficam falando, fazendo gesto, mas Deus está dizendo: fica quieto. Fica quieto. Mas como ficar quieto em uma situação? É por isso que esta quarta lição, eu entendo que é uma das mais importantes. Por quê? Porque eu não estou quieto porque eu suporto. Eu estou quieto porque eu obedeço a Deus. E muitas vezes, para as muralhas caírem, eu preciso primeiro aprender a ser obediente. E entender que não é o que eu quero fazer, mas é o que o Senhor me instruiu a fazer.
Porque em alguns momentos eu acho que eu estou mais certo do que o Senhor que me instrui. Por quê? Porque eu deixo de pegar essa instrução e começo a fazer da minha maneira. Não, mas ele me provocou, foi por culpa dele. Eu vou falar tudo que eu tenho que falar e acabou. E o Senhor está dizendo: estás quieto, ficai quieto. Entenda que não era para sair palavra alguma, som algum. Eles tinham que dar 13 voltas em silêncio. Em silêncio. Sem ouvir o que eles estavam falando, nem sem se comunicar um com o outro, todos quietos, marchando em silêncio.